E agora a gente vai falar sobre uma esperança no tratamento do Alzheimer. Trata-se de um novo medicamento que pode evitar o avanço da doença. Ele foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí logo eu liguei para ele, para o neurologista Dr. Reinaldo Grinovich, para que a gente possa conversar a respeito disso, porque é esperança para uma doença que assusta tanto. Obrigada por ter vindo, viu? Estamos sempre juntos. Estamos sempre juntos aqui e com essa novidade. Que medicamento é esse? Então, Mônica, a fisiopatologia do Alzheimer, né, básica, aí as pessoas começam a produzir uma substância que chama amiloide, e ela deposita numa região, no núcleo de Miner, né, que é o nome da região lá que ela deposita, que produz acetilcolina. E o Alzheimer é a falta da acetilcolina, né? Então, esse medicamento é um anticorpo monoclonal que ele impede a formação de novas placas amiloides e que elas depositem nessa região. Então, é justamente isso que ela faz, ela inibe o avanço da doença. Ela, a princípio, não melhora o que já foi lesado, mas ela impede o avanço, porque o grande problema do Alzheimer é a progressão. É a progressão. É lógico que a doença é muito ruim, mas a progressão dela que é o problema, né? Então, se a gente tem uma medicação que inibe o avanço da doença, nossa, é uma maravilha, né? Porque você não cura, mas você evita dela progredir. Então, tudo bem, a pessoa vai ter uma perda de memória, mas a gente consegue estabilizar, né? Porque a maioria das pessoas com Alzheimer, o tratamento que a gente tem hoje, o que a gente quer com o tratamento, né? Que tem hoje, sem falar desse medicamento? A gente quer que a pessoa melhore um pouco e que ela mantenha a vida independente, né? Então, se você está mantendo ela com vida independente, você usa esse remédio que não avança, é um ganho fantástico. Em todos os sentidos, familiar, social, gasto governamental, gasto dos planos de saúde, né? Porque a pessoa, quando se torna dependente, ela precisa de sempre ter pessoas junto dela, né? 24 horas no dia. 24 horas, né? E se você consegue abortar isso com a medicação, é espetacular, né? Então é no estágio inicial? Qualquer estágio. Inicial, moderado, você pode usar que ela não vai evoluir. Evidentemente, se você está numa pessoa que tem Alzheimer, numa fase final já da doença, não adianta mais você usar, né? Porque você não vai ter pouco resultado. Mas inicial e moderado você pode usar porque o resultado é muito bom. E a medicação, ela é via oral? Como é que ela é? A princípio, esse medicamento que está vindo, você tem que tomar um soro por mês, né? Se não me engano, eu acho que vai ser a medicação que vai vir aqui é essa. É uma injeção endovenosa, uma vez por mês. Mas tranquilo de usar, você pode até fazer uma enfermeira em casa, ou vai no posto, ou vai no plano de saúde que tem as unidades especiais de infusão, né? Mas é super tranquilo o tratamento. É fantástico, né? Porque ele, justamente o que a gente quer no Alzheimer, evitar a progressão, né? Exatamente. E aí, tem efeito colateral? Muita gente pergunta. Então, um medicamento que veio antes, né? Ele foi até descontinuado porque ele teve alguns efeitos colaterais que a gente percebeu ao longo do tempo, né? Então ele chegou a ser lançado nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, mas ele foi descontinuado por efeito colateral que apareceu com o tempo. Para a gente saber segurança de um remédio, nós precisamos dar tempo. E esse remédio que está sendo lançado agora teve esse tempo. Então, aparentemente, ele não tem praticamente nenhum efeito colateral importante, assim, né? Que seja preocupante, né? A Anvisa já aprovou, está tudo certo? Ele vem dos Estados Unidos, Reinaldo? Estados Unidos, que acho que eu não lembro se é a empresa, mas acho que não sei se é a Pfizer ou uma dessas, mas é americano. É americano. E ele vai vir, o preço caro, então, isso mas que eu aí ia chegar. o preço caro, mas aí eu acho que vai ter um plano do governo para financiar isso, né? A gente faz hoje tudo pela regulação, né? É governo estadual que dá normalmente, né? Você entra com pedido, aqui em Uberlândia, ali na Belo Horizonte, né? Perto do Santo Genoveva, aí você entra com o pedido lá, você tem que preencher uma série de papéis, requisitos, comprovar que tem a doença, deve pedir um monte de exame, eu não sei qual que é o protocolo ainda, porque o remédio não chegou, né? E tem previsão para chegar, Reinaldo, você sabe? Falaram agora, antes do primeiro semestre, mas eu acho que vai ser segundo semestre para frente. Porque a gente já está em maio, né? Vai ser junho, julho, né? Deve chegar aí com certeza. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui dos nossos amigos, que sempre gostam de aproveitar que vocês estão aqui. O Rogério, lá do bairro Jardim Europa, ele quer saber se o Alzheimer, aliás, eu já ia trazer isso, viu, meu amigo Rogério? Está relacionado ao uso do álcool e do tabaco. Ele conhece pessoas que nunca fumaram, nunca beberam e que sofreram deste mal. Tem algum fator genético também? Então, Rogério, obrigada, viu? O Alzheimer é uma doença genética, né, basicamente. Ela não é necessariamente hereditária, mas ela é uma doença genética. Álcool realmente pode atrapalhar a função cerebral se a pessoa usa demais, né, em excesso, porque o álcool é uma droga, mas ela é dose dependente. Então, se você não usar em excesso, problema nenhum.
Inclusive existe uma entidade particular, né? Vamos falar assim, uma doença particular, chama demência alcoólica. Demência provocada pelo uso do álcool. O cigarro, ele faz mal para todos os órgãos do corpo, mas para o cérebro não tem nada comprovado. Entendeu? Então o cigarro é ruim para pulmão, para dar câncer de bexiga, né? Coração, para circulação de forma geral do corpo. Mas no cérebro em si ele não tem nenhuma ação deletéria a princípio, né? Entendi. Tudo em excesso faz mal, né? Mas o álcool para o cérebro realmente é lesivo, porque lesa realmente a sinapse, lá tem uma série de ações que ele faz, inclusive provoca demência alcoólica, né? Você falou de demência, a demência com Alzheimer, a gente tem uma diferença nisso, Reinaldo? Demência são todas doenças que são degenerativas que afetam as funções cognitivas, né? Memória e outras coisas. O Alzheimer é um dos tipos de demência mais comum, né? Tá. Se você pegar as pessoas que têm demência, eu vou chutar aqui, mas em média 60% é Alzheimer. E as outras 40% são as outras doenças, né? Por exemplo, demência alcoólica no Brasil é muito importante, porque o alcoolismo é um problema nosso de saúde pública no Brasil, né? Um problema seríssimo, que não é muito levado assim em conta, né, por uma série de questões, mas o álcool é um problema seríssimo, né? Que a gente tinha que, não é que eu sou contra a bebida alcoólica, de forma alguma, mas tinha que ter feito mais campanhas para elucidar a população que o álcool é perigoso, né? Porque é uma droga lícita, né? Vamos falar assim. Exatamente. Evidente que ela é dose dependente, mas ela é uma droga lícita, né? Então é um problema sério. Então, mas tem outras formas de demência, né? Como aquela do ator Bruce Willis, que tem a afasia primária progressiva, que a pessoa começa com dificuldade para falar e tal. Mas o básico das doenças, das demências, é que elas começam a afetar a memória dos fatos recentes, que é o sintoma obrigatório, né? Vamos falar assim, para você fazer o diagnóstico de Alzheimer, que por incrível que pareça ainda é clínico. Não tem assim um exame? Tem os exames chegando agora, né, que já faz um PET scan com espectroscopia, que você consegue ver a deposição de substância amiloide nessa região que eu falei. Sabe? Ainda, acho que vai chegar aqui, o Breno já está começando a fazer no MC. Em São Paulo já tem. Mas basicamente ainda hoje o diagnóstico é clínico, né, pela história. Pela história do paciente. História clínica. A memória recente que é perdida, que é o principal. Ou seja, o que eu almocei, não sei... Né? O que está mais próximo, dia a dia. Né? Deixa eu trazer a Alessandra, lá do bairro Canaã, tem 49 anos, sofre com a fibromialgia e ela percebeu que a memória está péssima. Pode ser o Alzheimer, você já deu um sinal aí de um sintoma importante. Mônica, interessante isso aí que ela falou, porque, por exemplo, todas as doenças que são crônicas e que têm sintomas recorrentes, elas podem afetar a nossa capacidade de concentração. Então, por exemplo, você está com dor crônica, né? A dor, por exemplo, fibromialgia é um quadro de dor, basicamente, né? Então você tem dor, você não concentra. Se você não concentra, você não tem memória, porque a concentração é pré-requisito para a memória, né? Então as pessoas que têm fibromialgia, que, por exemplo, no nosso caso aqui, enxaqueca, que tem muitas dores, elas acabam tendo essa queixa cognitiva, mas não é por uma doença direta da memória, é mais por uma dificuldade de concentração, né? Então, quando você tem fibromialgia, para você melhorar a concentração, pode até usar um outro medicamento que tem no mercado hoje e tal, mas você tem que tratar a dor. Se você controla a dor, tua concentração volta, tua memória volta. Não é necessariamente uma demência. Uma demência. Dr. Reinaldo Grinovich, neurologista, com a gente aqui hoje, falando desse medicamento que logo deve chegar ao Brasil, né, trazendo essa esperança no controle dos sintomas e a gente também trazendo mais sobre o Alzheimer, sobre demência. Então, se você quer conversar conosco, 998-97000 é o meu WhatsApp, pode mandar sua pergunta, já volto com você aqui. A gente está conversando hoje sobre um novo medicamento para o Alzheimer, que pode reduzir o avanço da doença. Eu li, viu, Reinaldo, em 35%. Isso é significativo, não é? É significativo, é que nem eu te falei, ele praticamente bloqueia o avanço da doença, né? Então o resultado é muito animador para nós, né? Porque, como eu te falei, as questões familiares, pessoais e até governamentais, vamos falar assim, né? De custo, De custo, né? Porque você diminui muito o custo do tratamento das pessoas, porque a pessoa com Alzheimer acaba ficando dependente e gera toda uma cadeia de processos de pessoas que precisam cuidar, né? Então o custo da saúde fica muito alto, né? Ainda vai precisar de cuidador, mas com menos intensidade, entendeu? Entendi. E aí, quando a gente fala de Alzheimer, o primeiro ponto é a questão da memória, né? Aí, quando ela vai avançando, quais são os outros sinais da doença? O que vai debilitando na pessoa? Mônica, vai afetando todas as partes cognitivas, né, da pessoa. Então,
inicialmente memória, aí depois você pode ter raciocínio lógico, a fala, né, que é uma questão que em algumas doenças aparece primeiro. Às vezes a pessoa começa a ter dificuldade de memória antiga e todas as funções cognitivas, sabe, começam a ser perdidas. Aí começa a parte motora, a pessoa começa a ter dificuldade de comer, de se alimentar, de se trocar, perde a noção de se trocar, né? Depois de alimentar, deglutição e vai indo. Todas as funções neurológicas vão ser perdidas, né? Mas inicialmente a memória é recente. Mas a evolução do Alzheimer, ela é muito marcante, porque você vê a pessoa piorando a cada dia em todas essas funções, né? Então, por exemplo, começa a ter dificuldade auditiva, você fala, não entende o que você está falando. Ela repete muito, dificuldade para falar, dificuldade para se comunicar. Aí começa a parte motora. Então, é uma doença assim que quem tem um familiar que tem sabe o tanto que ela é devastadora, né? Devastadora. E aí tem uma amiga nossa, ela trabalha como cuidadora, é a Cida. E aí ela acompanhando aqui o programa, a sua conversa junto comigo, ela falou que cuida de uma senhora de 87 anos que tem Alzheimer. Seria indicado esse medicamento? E ela contou que ela não é acamada. Dá pra gente ter uma ideia se ela é ou não? Sim, que nem eu te falei, todos os pacientes leves para moderados, né? Só os pacientes extremamente graves que não vale a pena você usar porque vai ter pouco resultado porque já foi o cérebro muito lesado. Mas todos os pacientes que são de leve para moderado têm indicação formal de usar o remédio. Ela provavelmente deve ter, né? Se ela falou que ainda não é acamada, tal, então você pode ter um resultado bom. Tem que passar sempre por uma avaliação, né? E ver. Eu ainda não sei dos requisitos do governo, né? Que provavelmente o remédio vai ser, como a gente falei, vai ser dado pelo governo porque é um remédio de custo muito alto. Muito alto. Então eles têm uns requisitos que eles não devem ter formulado ainda porque o remédio não chegou oficialmente, né? A hora que tiver, eles vão ter um requisito. Falar, tal diagnóstico, né? Ou tal questões clínicas já não pode usar mais o remédio, né? Entendi. Então, a gente vai preencher um questionário lá. Se tiver muito grave, eu acredito que eles não vão liberar. Né? O Reinaldo, sabe o que eu estava lendo também, né, para conversar aqui com o doutor Reinaldo? Que é o seguinte, eles estão usando a inteligência artificial até para facilitar o diagnóstico. Os estudos não param em relação ao Alzheimer, né, Reinaldo? Mônica, o que eu falo assim, tudo bem, né, uma doença ruim, a gente não quer ter doença, óbvio. Mas, vamos falar assim, esse momento é um momento de esperança, porque eu acho que o futuro do Alzheimer, ele vai ser totalmente controlado. E, em alguns casos, até revertido, porque é uma questão só de tempo. O estudo é muito grande, né? Tem muito estudo, porque a medicina ela está ficando muito molecular, sabe? Muito, por exemplo, esse anticorpo monoclonal, ele é um medicamento que vai lá e age só nessa área do cérebro, né? Não tem outra ação, por isso que praticamente não tem efeito colateral. Então, o que vai ser o Alzheimer daqui a um tempo? A hora que a gente conseguir, de uma certa forma, fazer uma manipulação genética ou a manipulação da expressão do gene que promove Alzheimer, nós vamos praticamente curar a doença. Principalmente porque nós estamos envelhecendo. O Brasil vai ser um país de idosos. Brasil não, o mundo. O mundo, né? O mundo. Eu reduzi o nosso mundo aqui. O mundo, sabe por quê? Existe uma coisa preocupante até na Europa, é mais preocupante que no Brasil. As pessoas não estão tendo filhos, né? Exato. Uma série de questões e tal. Então, hoje, por exemplo, eu tenho cidadania austríaca. Na Áustria tem muito mais idoso do que jovem. Eu lá, por incrível que pareça, sou considerado jovem na Áustria, sabe? Porque as pessoas não estão tendo filhos, sabe? Então, é importante você envelhecer bem, porque senão não vai se pagar o custo da doença, né? Por isso que desenvolvimento de terapias ou de tratamentos para Alzheimer, para essas doenças degenerativas é fundamental. Mas vai acontecer, isso é certeza. Eu espero dessa notícia. É uma questão de tempo. É questão de tempo. Eu espero dessa notícia junto com você aqui. Não, certeza. Deixa eu trazer aqui mais amigas e amigos nossos. A Lucileide, do Residencial Integração, dizendo que faz mais de 10 anos que a mãe dela toma um remédio para Alzheimer e a doença não aumentou. Está controlada. Ótimo, beleza. Beleza, hoje né? a gente sabe, Mônica, é o que eu te falo, né? Na medicina tudo é questão de tempo. O tempo é fundamental, né? Para você saber as doenças, o efeito das medicações e por aí vai. Então, no tempo, hoje a gente sabe que existem umas formas de Alzheimer, vamos falar assim, variantes clínicas que têm evolução mais lenta e que os remédios conseguem controlar. Os remédios que a gente tem hoje, né? Sem esses novos que chegaram agora. Então, eu tenho paciente que tem 10 anos de evolução e está tomando o remédio e levando sua vida praticamente igual. Né? Agora, tem paciente que com 6 meses já está acamado, um ano e pouco. Então, existem variantes dentro do Alzheimer, de algumas variantes clínicas. Outro dia foi descrita uma nova variante, que é essa variante mais leve,
e que a pessoa fica bem muito tempo com os tratamentos tradicionais que tem hoje. Isso é muito bom, né? Excelente. Deixa eu trazer o Elmer do Jardim Botânico. Esse novo medicamento para impedir o avanço do Alzheimer serve também para pacientes que têm Parkinson, já que são duas doenças neurodegenerativas? Não, mas são doenças totalmente diferentes. Diferentes, né? A fisiopatologia é totalmente diferente. O Parkinson tem novidades chegando, mas não esse tipo de medicamento ainda, né? O Parkinson é uma outra questão. O Parkinson, o que pode acontecer daqui a um tempo é o transplante de célula-tronco. Esse é o futuro do Parkinson, mais imediato, vamos falar assim, né? Para você colocar a célula-tronco lá que produz dopamina. Que o problema do Parkinson é não produzir dopamina, né? Então seria interessante, mas é o futuro. Mas é um futuro que não está tão distante como era há 20 anos atrás. Por isso que eu te falo, mais 10, 15 anos, nossas conversas aqui vão ser só de prevenção de doença. Porque essas doenças degenerativas vão ter controle praticamente total. Eu acredito, no máximo 20 anos. Eu acredito também. Você está falando, eu acredito também, sem dúvida nenhuma. Mas é certeza. É uma boa notícia que ele traz aqui para a gente, uma janela que se abre, né? Muito boa essa janela. Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela não pode ser forçada a se lembrar das coisas? Uma vez fazendo isso, pode prejudicá-la? Ela convive com uma pessoa que tem a doença e tem 90 anos, é Iraci do Guarani. Então, você pode forçar, mas ela não vai lembrar. Então não adianta. Isso aí, se você fica forçando muito a pessoa a lembrar, na verdade gera só uma situação de estresse que não é muito recomendado, né? Porque a pessoa, não é que ela não lembra porque ela não quer, porque ela é preguiçosa, porque ela não consegue. Ela não consegue. Né? Se você ficar forçando, você vai criar uma situação que não tem uma solução, né? Então gera um estresse, a pessoa pode ficar irritada e vai só piorando a doença, né? Então não é recomendado isso. O que você pode fazer e que deve fazer quando a pessoa tem Alzheimer, ela está, por exemplo, confusa e tal, e ela achando que é outro dia, você tem que falar o dia verdadeiro para ela. Você não pode entrar no jogo dela, né? Para a pessoa ficar calma, você fala, não, realmente é dia tal. Não. Você tem que falar o dia certo, calma, sem brigar nem nada, né? Sem gerar uma situação de estresse. Você pontuar a verdade para ela. Mas não ficar forçando a memória, porque ela não vai conseguir, né? Não é uma questão de você fazer treinamento para a memória. Não tem jeito. Não é como se o cérebro fosse apagando aos poucos. A memória você falou de recente vai sinapses, perdendo. Né? As sinapses vão perdendo e a memória é a primeira, recente é a primeira. Então a memória recente você não vai conseguir resgatar porque faz parte da doença. E não vai conseguir porque é uma questão física, né? E aí você vai gerar um estresse à toa, né? À toa, conflito, né? Esse tipo de situação. Não tem necessidade. Eu ia perguntar para você agora, e a Solange veio com a questão dela, sobre a questão da idade. O que a gente tem visto hoje de diagnóstico quando a gente fala de Alzheimer? Ela falou o seguinte, é hereditário, ela está com 63 anos e está achando que está trazendo alguns sintomas do Alzheimer. E ela cuida da mãe dela. E sim, a sua mãe já pode tomar a medicação assim que estiver disponível. Se tiver, né? Sim, Então, assim, o que é importante, Mônica, é a gente entender uma coisa. O idoso, né, vamos falar, 60 anos para cima, começa a perder um pouco a memória. Então, existe um declínio cognitivo normal do idoso. Tá. Isso não é doença, né? Então, o que a gente tem que tentar diferenciar do ponto de vista clínico, né, através dos testes clínicos que a gente faz, os exames e tal, complementares, é você diferenciar o declínio cognitivo, que é uma coisa normal, do início do Alzheimer. Esse é o grande desafio, né? Há uns anos atrás, a gente quando diferenciava uma coisa da outra, né, clinicamente, mas era uma coisa muito assim superficial, você não fazia tratamento para o declínio cognitivo, só para o Alzheimer. Hoje não. A pessoa, eu falo assim, chegou acima de 60 anos no meu consultório queixando de memória, eu já faço tratamento, mesmo que esteja tudo normal. Porque a gente tem que tratar já o declínio cognitivo, né? Para justamente não... Se você faz o tratamento precoce, você posterga um pouquinho o aparecimento do Alzheimer e se ele aparecer, ele costuma ter uma evolução mais lenta. Então isso é importante. Agora, existe uma coisa que é declínio cognitivo, outra coisa que é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer inicial, descrita pelo Alois Alzheimer, o alemão e tal, foi num paciente de 56 anos. Socorro. Mas isso aí é raridade. Então, o Alzheimer é uma doença da terceira idade. Então, de 65 anos para cima, é a maior incidência. Pacientes acima de 80 anos, existem várias estatísticas falando disso, mais da metade tem algum sintoma do Alzheimer, ou de alguma demência, né? Acima de 80 anos. Então, quanto mais idoso, mais chance de ter. Agora, você pode ter pessoa jovem. Existe a forma familiar de Alzheimer, que é respondendo essa questão, que é uma forma genética mesmo. Aí a maioria dos familiares são afetados e a maioria dos homens da família, né? A gente tem 3 ou 4 famílias aqui em Uberlândia, se não me engano.
Aí são todas pessoas jovens, a partir dos 40 anos começa a ter o sintoma. Meu Deus. E é um problema muito sério, porque normalmente é o homem que é o provedor, né? Nossa sociedade ainda é um pouco machista, né? Então o homem que é provedor. Então é um problema sério, porque acaba tendo problema financeiro até para a família. Mas essa é uma forma familiar que é rara. Se você tem pai e mãe que você tem Alzheimer, você aumenta a sua chance, mas não obrigatoriamente. Ela é doença genética, não necessariamente hereditária. Explicação aqui, olha, né, do nosso Reinaldo Grinovitch, que é neurologista, respondendo a sua pergunta também, Selma, que está lá no Roosevelt, né? Muito obrigada por participar. Vou fazer mais uma pausa com você para a gente conversar. Eu quero saber se tem um caminho de prevenção. Ele falou em relação ao álcool, né? Vamos ver o que nós podemos fazer para afastar o Alzheimer, tá? Eu estou de volta com o Dr. Reinaldo. Nesse tempo que nos resta aqui, eu queria ficar com você a tarde inteira, né? A Querilândia do São Jorge, a Fátima do Granada, a Elânia, uma questão em comum, cansaço mental. E essa questão da gente se esquecer muito das coisas, isso tem a ver com Alzheimer? Tem uma que tem 37 anos. Então, Mônica, isso é uma coisa boa dela perguntar, porque é muito comum essa dúvida, né? A pessoa está esquecendo, acha que já está com uma doença grave. Isso. Então, assim, são várias questões, mas a principal. Vamos supor que essa de 37 anos, vai no meu consultório falando, ó, Reinaldo, eu estou esquecendo as coisas. Eu já fico tranquilo, porque ela veio sozinha, ela mesma está percebendo. Quando você tem Alzheimer, alguma doença mais grave, você não percebe. É um familiar, um amigo, uma pessoa que conhece que leva você lá. E a maioria dos pacientes, quando chegam lá, fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não esqueço nada, esse meu amigo aqui está doido. Então, se ela está esquecendo e ela está percebendo, na idade dela, normalmente é doenças mais ligadas à concentração, né, e não à própria memória em si, né. Pessoas jovens que têm problema de memória são doenças devastadoras, que a pessoa vai rapidinho evoluir mal. E aí é alguém que vai levar, porque ela não vai perceber. Né? Entendi. Então, se ela está percebendo, é um ótimo sinal. Leitura, atividade física, gerenciar o estresse, acalmar a mente, isso pode ajudar? Então, essa pergunta é a principal. O que previne o Alzheimer, né? Ou essas doenças degenerativas de acontecer? Primeiro, se você tem a questão genética em você, você provavelmente vai ter mesmo, né? Uma questão de tempo. Agora, o que posterga o aparecimento da doença ou a evolução ser mais lenta, a única coisa que é provado cientificamente, com um trabalho científico grande, robusto e tal, é a atividade física. Não tem outra coisa. Atividade física aeróbica, e agora saiu recentemente um trabalho que a musculação também faz efeito na prevenção do Alzheimer. Então tem que fazer atividade física. Além disso, essas coisas que a gente faz de higiene do cerebral, vamos falar, é você dormir bem, alimentar regularmente, né? Evitar o estresse, que é uma coisa meio complicada, mas faz parte do nosso dia a dia. Né? Tem que dar um jeito. Mas o principal é a atividade física. Leitura é bom, e palavra cruzada, tá? Memória verbal, mas tem outros tipos de memória que não. Existe um livro que eu vou deixar como dica final, assim, que é legal todo o paciente que puder ler, né, comprar pela internet, tal, nas livrarias, chama Mantenha o Seu Cérebro Vivo. São pesquisadores da Harvard e da outra universidade lá, não lembro se é Oxford ou Mayo, eu não sei. Mas eu sei que são pesquisadores robustos, assim, né, pessoas sérias, que fizeram um livro, Mantenha o Seu Cérebro Vivo, com dicas do dia a dia para a gente melhorar a nossa capacidade cognitiva. Vou fazer o seguinte. É muito legal. Eu vou Esse trazer, livro é muito bom, simples e muito bom de ser lido. A leitura vai trazer para a gente. Pode deixar. Para fechar, a Ana queria saber se tem algum exame para saber se vou ter Alzheimer. 30 segundos. Para saber, não. O exame ele vai só afastar outras doenças, né? Porque o diagnóstico é clínico, então não tem nenhum exame ainda. A avaliação que se faz hoje para saber se você tem um problema cognitivo para valer é avaliação neuropsicológica. Você tem que fazer uma avaliação cognitiva com a neuropsicóloga. Conversa boa, né? Com o Dr. Reinaldo Grinovitch, neurologista, amigo nosso aqui, que veio falar mais sobre o Alzheimer. Obrigada a você que participou. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Boa semana, tá? Obrigado, você Obrigado. também. Fechou a agenda para estar aqui com a gente. Por isso